Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir da primeira página dos jornais. Hoje há uma discussão nos jornais, ontem na televisão e no rádio, de realmente quantas pessoas teriam acorrido à Avenida Paulista nas manifestações de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Aí os números vão de 100 mil, 150 mil, passam por 600 mil e vão até 750 mil pessoas. O fato é o seguinte: esses números não são importantes. O real é que Bolsonaro conseguiu agregar uma grande massa de gente na Avenida Paulista. Visualmente era uma grande massa de pessoas que acorreram em apoio ao ex-presidente, atendendo aos apelos dele e de seus correligionários. Foram políticos importantes, houve falas importantes, algumas inconvenientes, e a cerimônia transcorreu na mais perfeita paz. Não houve incidentes. O importante são as consequências políticas. O fato que deve ser analisado é o seguinte: houve uma massa grande de pessoas, com tudo que se diz, estar sendo apurado contra Bolsonaro, mesmo assim ele consegue hoje mobilizar aquela multidão que nós vimos. É evidente que aquilo não representa voto eleitoral, representa pessoas que se incomodaram em sair de suas casas, vestiram camisas amarelas, verdes, e foram até a Avenida Paulista, doaram o seu tempo para prestigiar o ex-presidente. Então, isso não pode ser desprezado como prestígio popular. Bolsonaro tem prestígio popular, tem apoio popular, o que não significa que isso não vá mudar e não significa também que ele consiga traduzir isso em votos para ele ou transferir para outra pessoa. Muito bem. O Palácio do Planalto acusou o golpe. O Palácio do Planalto não é o golpe aquele que estaria sendo engendrado pelo pessoal do Bolsonaro, mas se engendrou o golpe da manifestação. Você quer ver o que a Folha diz? Integrantes do governo Lula reconhecem que Jair Bolsonaro surpreendeu ao mobilizar aliados, como governadores e prefeitos, na manifestação da Avenida Paulista no domingo. A equipe do petista adotou a estratégia de ignorar ou minimizar os impactos do ato. Ontem, Lula não respondeu à pergunta de uma jornalista sobre o tema. Ontem, numa cerimônia, que aliás ele abandonou na metade, ele falou que tinha que falar, deu seu recado e não esperou terminar a reunião, houve uma entrevista coletiva na qual ele estava presente, mas os demais assessores do governo que lá estavam que iam responder perguntas. Ele não, ele ia ficar sentado no seu trono apenas observando. E aí, uma jornalista que é do Valor Econômico, vendo o presidente lá, perguntou a ele o que ele tinha achado da manifestação da Avenida Paulista. O Lula simplesmente não quis responder, não respondeu. E, pior, a turba
turba com B que estava lá, né, os militantes, a militância, os extremistas que lá estavam, começaram a vaiar a repórter. Ela foi vaiada por minutos e as vaias só cessaram quando assessores do próprio Lula pediram para o pessoal parar porque a cerimônia precisava continuar. Quer dizer, o Lula sistematicamente tem fugido das entrevistas, que eles chamam de coletivas. Não são coletivas, são... Ontem eu vi o Neumann chamar de falas do trono. O presidente fala, faz um monólogo e não pode perguntar. Não pode perguntar, só pode perguntar para assessores, ministros, circunstantes, etc, etc. O fato de ele não querer responder mostra, pelo menos para mim, mostrou que a manifestação incomodou. Porque se não tivesse incomodado, ele diria, olha, não foi ninguém na Avenida Paulista, essa manifestação não tem efeito nenhum. Não. Ele sentiu, muita gente desmente, diz, não aconteceu. Ele sentiu que ainda o grande adversário dele tem força, tem força. Bom, ainda sobrou uma outra coisa, que é o Bolsonaro, não sei se foi um lapso, se foi um esquecimento, se foi uma distração, falou naquela tal minuta do golpe. Fala, então, acabou para muita gente, a menção que ele fez acabou reconhecendo, acabou com que ele demonstrasse ter reconhecido a minuta do golpe. E aí acham que vão ouvi-lo a esse respeito. Um dos advogados dele diz que não, essa minuta que ele se refere apareceu, eu precisava de um pouco d'água, apareceu, eu estou pregando às vezes no deserto da sede, mas uma parte é deserto mesmo, outra parte presta muita atenção e até briga. Pessoal, não brigue no site aqui, nas nossas plataformas. Nunca negue um copo de água para alguém. Mas aí, pronto, estão achando isso, a polícia não vai convocar ele para depor a esse respeito, etc, etc. Olha a manchete da Folha de São Paulo. Casos de dengue em São Paulo já passam 2023. São mais que o ano passado. Houve 16.001 registros na capital até o dia 21, ante 14.398 em todo o ano passado. Uma morte foi confirmada. Não tem vacina para todo mundo, está estabelecida a faixa de idade que deve ser vacinada. Se você pode vacinar seu filho, sua filha, não titubeie, vacina. Vacine, não vá atrás de conversa mole. A Folha também tem uma matéria especial que aborda a questão de Guantánamo, que é um território americano em Cuba, né? Cuba cedeu aos Estados Unidos, claro, antes de se tornar um país comunista, e os americanos usam aquilo como um presídio. Então, julgamento em Guantánamo põe tortura em debate. Memorial na base militar americana no sul de Cuba, onde estão presos acusados pelos atentados do 11 de setembro. Justiça discute se depoimentos obtidos por, entre aspas, olha aí, técnicas avançadas serão aceitos no julgamento
de 4 detentos, informa Fernando Perrin. Volta à baila a questão da tortura. E é uma questão delicada, não é assim, eu sou contra, eu sou a favor. Digamos que você seja um investigador ou encarregado do inquérito e você tem à sua frente um terrorista e tem a informação que ele confirma de que dali a 3 horas vai estourar uma bomba na sua cidade, num lugar movimentadíssimo, podem morrer milhares de pessoas, pelo menos centenas de pessoas. E aí você diz assim, respeita os seus direitos, diga, ou serás processado por não dizer e pagarás por essas explosões, ou você mete a mão na cara desse sujeito, ou usa métodos avançados para extrair desse indivíduo o local da bomba e para poder desarmá-la e salvar milhares de pessoas. Eu deixo o tema para sua discussão. Discuta com você mesmo ou com quem está do seu lado. Você admitiria a tortura, né? Choque elétrico, uma pancadaria para que essa pessoa confessasse para salvar outros milhares de pessoas? Tortura não é assim, tortura. Ninguém tortura à toa. Agora, você parte do princípio que nada justifica a tortura, mas eu estou te colocando um caso de uma pessoa encarregada de desvendar o que está acontecendo com uma bomba. Como você decidiria? A Argentina desmente que tem preterido brasileiros, diz embaixador. Embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, é o embaixador do Brasil lá, afirma que o governo Milei não discrimina estudantes do país. Segundo dados locais, só 38 pessoas que tentaram ingressar vindas do Brasil desde janeiro não foram aceitas, de um total de quase 1 milhão. É coisa de estudante, né? É de graça, estudo em alguns setores, algumas escolas de medicina da Argentina, o estudo é gratuito e não tem vestibular. Isso atrai muita gente. Os brasileiros vão para lá sem visto de estudante, é mais fácil entrar como turista. E aí eles são detidos, enfim, são 38 casos. O embaixador brasileiro é um testemunho importante, diz que não há problema nenhum, já disseram que é uma questão com brasileiros, que estão barrando brasileiros e tudo isso. Está aqui. Mendonça reabre negociação de acordos de leniência da Lava Jato sem revisionismo. Olha, as empresas querem revisar, claro que querem baixar as multas, até querem baixar os acordos que eles fizeram. A Mendonça reabre negociação de acordos de leniência. A leniência é a confissão da empresa. As empresas fazem acordo, né, de se autoincriminarem ou incriminarem a empresa concorrente, etc., etc. E aí chegam a uma composição, acordo sobre multas. E o doutor Mendonça, ilustre ministro do STF, resolveu mudar, isso vai mudar. Em audiência de conciliação, ministro do STF dá 60 dias para que empresas e órgãos públicos cheguem a consenso sobre pactos. Será que vai aumentar a multa? Não, eu quero aumentar a multa, eu sou culpado. Você acha que vai ser assim? Ou a multa vai ser até abolida ou reduzida a valores muito menores? O tempo dirá. Quem não é bobo sabe que isso
abre uma porta para todo tipo de acerto. Eu não estou falando em corrupção, não. Não estou falando em corrupção. Vamos deixar isso de lado. A Lava Jato, essa empresa foi muito prejudicada, ela pode representar o Brasil no exterior, ela tinha toda uma tecnologia, essa coisa de corrupção não conta, porque é 0,00001 do orçamento nacional, aí o pessoal estava ganhando um dinheirinho a mais, quem assinava também, então bobagem, vamos deixar isso continuar, porque o Brasil vence na África, vende para a Europa e tal. Agora o governo quer fazer renascer a indústria naval. Quando o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, anunciou isso, pumba, faliu essa empresa. Como é o nome da empresa? Sete alguma coisa. Ela faliu, que já é uma daqueles investimentos navais do Brasil grande. Sete Brasil naufraga. Pedido de falência da empresa é alerta para novas iniciativas petistas nos setores naval e petrolífero. O Brasil é grande, temos que dominar os mares. Lembra da escola de Sagres, lá de Portugal, que fabricava caravelas e tomou com nós? Precisamos defender, aí ter indústria nacional na prospecção de petróleo. Porcaria, não conseguiram fazer quatro embarcações, etc, e torraram um monte de dinheiro do governo e da iniciativa privada que se juntou ao governo para essa porcaria de indústria naval brasileira. Bom, você está acompanhando o negócio da prisão de insegurança máxima lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte? Está acompanhando? Pois é, até agora, aqueles dois gatos pingados que conseguiram driblar toda a suposta segurança da prisão de insegurança máxima não foram pegos. Estão achando sinais dele em todos os locais, apenas as tropas chegam atrasadas. Já tem mais de 500 mil homens lá, helicópteros, aviões, material de encontrar aquecimento. Então, vão lá pelo alto, se tiver alguma coisa quente lá embaixo, aponta e tal, e aí prenderam, mais 3 já estavam presos, que supostamente ajudaram os fugitivos. Agora mais um que teria recebido R$5.000 para coitar lá, para esconder os criminosos. Aí os criminosos tinham medo de que esses equipamentos os detetassem. Então, que eles eram buracos no chão para que os seus corpos não surgissem nessas pesquisas aéreas sobre calor, né, que estavam sendo feitas pelo pessoal que persegue. E aí? E os muros? E quem era o responsável pela manutenção? Quem deixou acontecer tudo isso? Quem aconteceu na construção dessa porcaria de prisão de insegurança máxima de Mossoró? E aí a gente lembra que a criminalidade continua fustigando o cidadão no Brasil e nada acontece. A esquerda brasileira não gosta de enfrentar a criminalidade como ela deve ser enfrentada. Com humanidade, claro, prisões decentes, mas com dureza. E tem que dar um jeito na saidinha. A saidinha
segundo muitos juristas, especialistas, é uma maneira de você ressocializar, de você, enfim, reintegrar na sociedade o criminoso. Então, eu não acho que precisa terminar a saidinha indiscriminadamente. Você precisa selecionar melhor os indivíduos que merecem que vão praticar a saidinha. Por exemplo, quem dorme no presídio e trabalha fora, esse não vai fugir, esse também não vai assaltar. Então, precisa filtrar, precisa selecionar. Não pode ser indiscriminadamente a ponto de uma moça que matou papai e mamãe festejar o Dia dos Pais e das Mães. Isso é uma loucura. Não acontece... Não vou mexer com a Europa, nem com a Península Ibérica, que vão me condenar aqui. Americanas divulga prejuízo de 4,6 bi. Imagine, foi 10 vezes mais. Varejista registrou prejuízo líquido de 4 bilhões e 600 milhões nos primeiros 9 meses de 2023. Em recuperação judicial, companhia tem, tá aí, 42,5 bi em dívidas. 42,5 bi em dívidas. Até hoje, ninguém sabe, ninguém viu o que aconteceu lá. Disseram que iam fazer, desfazer e não adiantou nada. Fui virando as páginas. Olha, a Folha tem um editorial aqui interessante. Eu vou ler o título e a ementa, aquela coisinha, aquelas 3 linhas, 2, 3 linhas que saem embaixo. Ato político não deve intimidar a investigação. Bolsonaro comprova sua popularidade na Paulista, o que não é obstáculo para a apuração criteriosa e equilibrada de supostas tentativas golpistas. Gostei desse quadro que inicia o editorial da Folha. A investigação, para ser efetiva, para ter credibilidade, para não ser desmanchada lá na frente, precisa ser criteriosa a apuração e equilibrada. E o ato político da Paulista não pode, não deve intimidar a investigação. Aí tem uma reportagem: governo busca desviar foco, mas avalia que Bolsonaro mostrou força. Isso é o Planalto, e não sou eu. Planalto adota estratégia de ignorar manifestação publicamente após se surpreender com a atuação de governadores como Tarcísio e Caiado. Eu não vi isso na manifestação, mas tem uma descrição em que quando o Malafaia começou a falar, alguns se afastaram do Malafaia, assim, para não se comprometer. Malafaia foi longe demais. Malafaia, você é pastor, não é político, cuidado, mas está fazendo política. A manifestação de Jair Bolsonaro, diz a Folha, na Paulista, piorou um pouco mais a já esgarçada relação entre Brasil e Argentina. O presidente do país vizinho, Javier Milei, compartilhou mensagens que exaltavam o ato e associavam Lula ao Hamas. Uma delas dizia que Lula é pró-Hamas, Bolsonaro pró-Israel. Fim. Pronto. Aí está lá o presidente da Argentina vendendo o peixe dele, enquanto o país está numa fase que ele adiantou, que haveria de correção de rumos e que ia ser difícil mesmo. Está mudando da água para o vinho. PF descarta depoimento de Bolsonaro, isso nós dissemos. Olha, ontem a Hungria, o parlamento da Hungria, que faz parte da OTAN, aprovou, só faltava a Hungria, aprovou a entrada da Suécia
na OTAN. Então, a Suécia vai entrar na OTAN. Por que os países que ficam perto ou limítrofes da Rússia estão entrando na OTAN por desaforo? Gente, há uma certeza, por razões históricas e por falas de Medvedev, de Putin, que a Rússia tem ainda sonhos imperiais, né? E tem pretextos. Por exemplo, vou dar um pretexto, a Lituânia. A Lituânia tem 30% de pessoas de etnia russa e de fala russa. Esse é um pretexto para a Rússia invadir a Lituânia para proteger os seus cidadãos. Lituânia, Letônia, Estônia, Moldava, Finlândia, Suécia. E, quer dizer, depois da Ucrânia, eu não sei o que virá, mas os países europeus tomam esses cuidados, aí não é o Boris que está achando, são esses governos que tomam cuidado com a Rússia, que, né, lá Pedro Grande, a grande Rússia, e o Medvedev falou que a ideia é a Eurásia, que é a Europa com a Ásia, que vai de Vladivostok, lá na pontinha da Rússia, até Lisboa. Os portugueses ficaram felizes de terem sido mencionados, né? Ficaram mesmo. E Lula cede a Lira e abre flanco de insatisfação no Senado. Essa é a questão de distribuir ou não distribuir benesses. As briguinhas internas cada dia muda. STF anuncia renegociação dos acordos. Flávio Dino deu o primeiro voto dele. Quem chama o Supremo de ativista quer instrumentalizar a corte, afirma Flávio Dino. Se o Supremo Tribunal Federal, qualquer tribunal, for instrumentalizado por uma posição política, qualquer que seja ela, ele perdeu o sentido de existir. Tenho dito. Agora vamos para o tenho feito. Governo não discrimina, o governo da Argentina, o acordo da Hungria, lá em política interna da Palestina, o primeiro-ministro, que é uma figura menor, tem menos poderes na autoridade nacional palestina, ele se demitiu. Mohammad Shtayyeh anunciou na segunda-feira seu pedido de renúncia, com o argumento de permitir que palestinos formem um consenso sobre os rumos de sua política em início à guerra em Gaza. Informa-se de Paris, onde tem essas reuniões de Estados Unidos, algum ou outro país árabe, Rússia e tal, que estão parindo um acordo um acordo de Israel Hamas. Enquanto isso, Israel está preparando um grande avanço, né, sobre Rafah. Aí é um problema. Porque Rafah tem 1 milhão de pessoas nas ruas e seria o golpe final, né? O golpe final contra o Hamas. Pronto, eu acho que o essencial a gente mostrou para você. Mostrei. Deixa eu mostrar o valor só. Após homologação de plano, o desafio das americanas é cumprir cronograma. E tem um negócio que eu queria protestar e o faço veementemente. A pista do Ibirapuera de atletismo foi destroçada para permitir uma corrida de automóveis que acabou não se realizando. A pergunta é a seguinte: prejudicou o atletismo nacional. Quem
é o responsável por essa caca. Isso é uma vergonha. Quem tomou café com a gente? Baixando a temperatura. Helenice Moura, Ângela Codega, Alzemiro Vargas, Ademir Cardoso, Rogério Rufino, Amália Quadros, Vitor Grossi, Isabel Haas, Rodrigues Filho, Mazo Verlich, Robertânio Ribeiro, Nildo Gomes, Elaine Bueno, Francis Xavier de Mauá, São Paulo, Ariovaldo Costa de Marília, São Paulo, Josefina Bianchese, deve ser, desculpe, Marina, Bianchese, não é Marina, é Josefina de Dourados, São Paulo. Dourados é São Paulo, né, Cássio? Tem certeza, não é Mato Grosso. Não, Mato Grosso. É Mato Grosso ou São Paulo? Mato Grosso. Edson Prado, de Porto Alegre. Gente, muito obrigado por sua atenção. A tentativa é explicar o quase inexplicável que é a situação brasileira. Muito obrigado, mais uma vez. Até amanhã.